Oi, gente, voltamos aqui. A live caiu, mas vamos começar aqui a parte 2. Nosso tema hoje está sendo abençoador. Descubra o seu destino. Se conecte conosco aqui de novo. Vamos dar prosseguimento ao que a gente estava falando com a amiga Mari. É o tempo de você ir convidar as suas amigas que não participaram dessa primeira parte. Convida aí, tem um aviãozinho, convida aí para sua amiga participar aqui nessa segunda parte. Enquanto isso, a gente espera a Mari entrar aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Nós estamos comentando sobre uma pergunta que uma de vocês fizeram. Seu estilo de vida atual tem sido coerente com o que você projeta para o seu futuro? O que você está fazendo hoje está coerente com aquilo que Deus já traçou para você? Quanto você tem investido nisso? Quanto você tem pago preço em oração por isso? Nós estávamos falando sobre isso. O quão importante é o preço da oração, de gastarmos, né, de investirmos tempo com Deus, na nossa intimidade com Deus. A Mari já está entrando aqui. Mari, me manda o convite aí para eu aceitar você. Então, o seu estilo de vida precisa estar coerente com o que você projeta para o seu futuro. Mandei. Aí, Aproveitei a folga para esfriou pegar aí? café. Hã? Ah, é. Vamos tomar um cafezinho Vamos aqui tomar um também. café aqui. Só um copinho. Olha, mano, só um copinho de café. Meu Deus, café gelado? É. Quem gosta é a Esté. A Esté que vive fazendo café gelado aqui em casa. É bom, né? É. Eu gosto. Então, se a gente foi chamado para trabalhar com pessoas, né, Mari? Sim. Temos que preparar para isso, né? Tem que preparar para isso. Ou Eu então, tô aqui ou então estudando. vai lá e avalia. Será que é Deus mesmo me chamando ou é a minha necessidade de afirmação? Porque existem muitas, às vezes, não é que o destino que Deus tem para você é um, mas você quer aquele destino porque você quer ser reconhecido pelas pessoas, você tem uma necessidade de reconhecimento, de fama, de... Aí é complicado, né? Aí é complicado. Então, nós falamos aqui de levar uma vida coerente, de que recomeçar é inevitável, né? Nós falamos aqui da zona de expulsão. E o que fazer com aqueles que deixam tudo para amanhã? O que fazer? Com aqueles que deixam tudo para amanhã. Ah, amanhã eu faço. Aí vai deixando. Não existe isso, procrastinando. gente. Deus não abençoa a nossa procrastinação. Você deixar para amanhã é uma tolice, né? O ditado popular que fala, né? Para que fazer... Como é que é? Não. Não, no ditado popular fala para que fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Vejo muito assim, o princípio... A gente precisa estar sempre buscando a Deus e estar sempre assim no princípio de Deus. Porque existe esse que está sempre preocupado com o amanhã e o outro que nunca... que está sempre deixando tudo para amanhã. É verdade. E a gente precisa ver assim, por exemplo, no princípio do maná. Deus te deu maná para colher hoje. Você tem que colher e comer hoje, é para fazer hoje. Senão para amanhã ele vai estar podre. Verdade. Né? Mas ao mesmo tempo, se você fosse preguiçoso e não pegasse no fim de semana, tipo, não vou pegar hoje não, vou deixar para pegar mais tarde não teria. Não teria. Então, assim, sabe, a gente precisa aprender a ter ética de trabalho, né? Ética de trabalho na vida, ética de entender, não, olha, para que ficar para amanhã? Tem que fazer, é hoje.
Verdade. Deus fala é hoje. Né? Na verdade, a gente está falando isso, eu me lembrei da palavra lá em Hebreus, capítulo 3, capítulo 4, quando Deus está falando, quando o autor de Hebreus está dando uma exortação ao povo, né? Que ele falou, olha, o povo de Israel, eles não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade. Uhum. E aí ele fala assim para a igreja, ele repete várias vezes, mas se hoje você ouvir a voz de Deus, responda hoje. Assim, pode ser que não haja um amanhã, mas hoje é o tempo que você tem. Hoje é o tempo que você tem. Então, eu acho assim, isso é uma tolice, porque nós não conhecemos o amanhã. É verdade. Nós nem sabemos se nós teremos o amanhã, na verdade, não é? Uhum. Então, assim, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nós temos hoje e vivê-las hoje. E Deus eu creio que Deus, ele abençoa o nosso improviso quando ele é necessário. Deus abençoa o pote que está vazio, e às vezes faz até milagre quando a gente plantou e não teve colheita, mas a gente plantou. A colheita é de Deus. Deus abençoa. Mas eu não creio que Deus trabalha com a nossa procrastinação. E muitos aqui, eu até coloquei observação, quando deixamos para depois o que tínhamos que fazer hoje, muitos perdem conosco. Sim. Porque quando o destino é divino, né? Nós vimos aqui que o destino é divino, ele traz benefício não é só para nós, né? Uhum. O benefício é coletivo, né? Ele é coletivo, exatamente. Né? Então, quando eu penso assim, vou deixar para amanhã. Eu não vou fazer essa live hoje. Quantas pessoas que estão, né, precisando de ouvir justamente hoje essa palavra sobre o destino? Às vezes estavam lá perdidas, né? Então, quando a gente deixa para fazer depois, muitos perdem. Não é só a gente. Muitos, né? É verdade. A gente tem que estar fazendo, ouvindo o que Deus está e fazendo. E eu creio também, Marina, que às vezes uma das coisas que acontecem das pessoas às vezes quererem deixar para amanhã é porque às vezes elas pensam, não veem os resultados de se fazer alguma coisa hoje, né? E eu acho que a gente precisa, eu creio que isso é parte de sair da zona do conforto também, né? De saber que nós obedecemos porque nós temos um direcionamento de Deus, não porque a gente vai receber aplauso ou alguma outra coisa, porque muitas vezes a gente vai estar fazendo alguma coisa e não vai ter ninguém para aplaudir. Né? E outra, nessa questão assim do fazer hoje, você estava falando assim da live. Às vezes as pessoas até questionam o seu destino pelo resultado que você está tendo. Só que nessa questão do destino, por exemplo, o resultado não é sua responsabilidade. O resultado é responsabilidade de Deus. O nosso chamado é para plantar a semente. Como, quando ela vai frutificar, não é a nossa responsabilidade. E às vezes a gente até para de fazer porque fala, vou gastar 2 horas ou 1 hora do meu dia, alguma coisa para um gato pingado de pessoas, entendeu? Isso, é verdade. É uma vou ficar coisa... 1 hora ouvindo essa live, para quê? Ficar 1 hora, entendeu? Mas a gente sempre volta para o princípio, né? Aquele que não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. No muito, verdade. Nunca. Então, assim, Deus chama aquilo, né? Deus vai levando a gente através de processos e a gente começa assim. Às vezes o recomeçar, voltando, né, do recomeçar, não deixar para amanhã. Às vezes o recomeçar é difícil porque a gente acostumou com a glória do conforto. Verdade. Né?
Então, por exemplo, vocês já vinham pastoreando há algum tempo numa igreja grande, já estabelecida, e agora Deus fala, vai começar algo novo. Do zero. Do zero. Então, você começa, para algumas pessoas, sim, você está regredindo. Para alguma, entendeu? Mas aí é nesse momento que a gente entende assim, não, quem define o nosso sucesso, o que define o sucesso não são os números, mas a obediência. Verdade. É a obediência. Anotem aí, gente. Essa é uma frase que vou anotar aqui também. Repete aí, Mari. Ih, nem sei. Assim, o que define o nosso sucesso não são os resultados, mas a nossa obediência. Verdade. O resultado, ele é de Deus. E a gente vê, eu gosto muito, assim, o meu gênero favorito de literatura bíblica são os profetas. Eu amo os livros proféticos. Mas você vê profetas como principalmente os últimos profetas, a não ser Jonas, que teve o melhor ministério de todos, e mesmo assim reclamou. Né? Todo mundo respondeu e ele reclamou. Mas se a gente vê, por exemplo, a vida dos profetas, a gente teve profetas como Isaías, que pregou a vida inteira e ninguém ouviu a mensagem dele. E no final da vida, ele é morto, ele é cerrado ao meio pelo rei, para quem ele estava profetizando. Né? Jeremias passou a vida toda profetizando, coitado, aquele sofreu. Vida toda. No fim da vida dele, ninguém escuta, leva ele para o lugar onde ele não queria ir, que ele tinha profetizado que não era para ir. Né? Ezequiel, a mesma coisa. Muita gente acha, né? Você falando sobre isso me fez refletir, né? Nós falamos aqui que o nosso destino ele é criado pelas sementes que a gente planta. Tem gente que vai vir regar essa semente, tem gente que vai colher o fruto. E algumas das sementes que nós plantamos, nós nunca vamos ver a árvore. Sim. Mas a gente tem que, pela fé, plantar e saber que Deus vai fazer, né? Isso. E a obediência. E por isso que viver por fé, viver no destino, seguindo o destino que Deus tem pra gente, tem muito a ver com ouvir o que Deus está falando e não a opinião pública, não a opinião popular. Porque, de acordo com a opinião popular, muitas vezes, assim, o nosso ministério, o que a gente está fazendo, é um fracasso. Para que você vai gastar tanto tempo para investir em 2, 3 pessoas? Verdade. Né? E aí, se Barnabé tivesse pensado isso, talvez nós não teríamos as cartas de Paulo que a gente tem hoje na Bíblia. É verdade. Porque ele investiu anos da vida dele discipulando Paulo. Ou até mesmo assim, Paulo não teria João Marcos, quando Paulo falou, não, esse aí não dá. E Barnabé foi lá e abraçou e falou, não, vou cuidar de você. E no final da vida de Paulo, né, Paulo fala, me manda João Marcos, porque ele é muito útil para mim, no meu ministério. Então, sabe, muitas vezes o nosso destino, ele vai ser solitário. A gente falou sobre andar com pessoas, né? Mas ele vai ser solitário no sentido de que muitas vezes vão ser só 2, 3 ou 4 que vão acreditar com você e caminhar junto com você. Enquanto uma outra multidão vai estar falando, não, vai fazer uma coisa melhor com a sua vida, porque volta para casa, né? Volta para casa, vai fazer outra coisa. Para de investir dinheiro para nada, né? Eu às vezes escuto muito isso. Às vezes o pessoal assim, vai investir dinheiro para ir lá pregar para 2, 3, 4 pessoas, né? E às vezes eu penso assim, qual o preço que Jesus esteve disposto a pagar? Né? Então, mas isso é parte da vida. A gente tem que aprender a lidar com essas situações. É por isso que a gente precisa, como você falou no início, né, Marina? A gente precisa ser maduro, a gente precisa saber quem ouvir, quando ouvir, porque tudo isso a gente não pode permitir que a nossa identidade seja definida por essas vozes externas. A nossa identidade precisa ser definida
por Deus, e quando essa questão está bem definida para a gente, mesmo que venham, vão acontecer coisas, claro, que a gente vai ficar abalado. É verdade. Que a gente vai parar e às vezes vai até questionar. O questionamento... alguém escreveu uma mensagem ali. Para você aí, a Juliana, a Ju. Oi, Mari, estive com você em Aracaju Ai, que há muitos legal. anos atrás no impacto do Ceifa. Nossa, eu me lembro desse impacto, Juliana, mas eu não me lembro de você. Desculpa. Ela está conectada aqui conosco, viu, Mari? Ela que legal, tá vendo? São amigos. Assim, a gente falando da semente, né? A gente nem vê o, né? Aí, tá vendo? Mas então, e porque às vezes existem momentos, Marina, que nesse destino a gente vai parar e vai questionar. E a gente foi ensinado na igreja que o questionamento não é saudável. E eu acho que é o contrário. A fé que não é provada, não é aprovada. A gente precisa ter plena convicção do porquê que a gente está fazendo isso, porque a gente foi provado nisso. Porque senão, a gente foi provado. Então, às vezes, é importante a gente parar, reavaliar, se perguntar com pessoas seguras. Pessoas, né? Nem todo mundo, pessoalmente, eu não permito que todo mundo tenha o direito... Acesso ao coração, né? Acesso ao meu coração e à minha vida. Entendeu? Mas existem momentos que a gente para realmente e que a gente se pergunta, né? Nossa, será que é isso mesmo, Deus? Será? E isso é saudável. É parte disso. Para mim, uma das histórias que mais me abençoam na Bíblia é quando, no fim da sua vida, João Batista manda os seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Messias. E Jesus Jesus não fala, esse infiel, Jesus simplesmente fala para os seus discípulos, olha, volta lá e fala para João que o cego está ouvindo, que o cego está vendo, o surdo está ouvindo, porque esses eram os sinais que o Antigo Testamento profetizava sobre quem seria o Messias. E aí, quando eles vão embora, Jesus fala para os seus discípulos que não houve ainda nascido de mulher, homem como João Batista. Ao invés de dizer, tá vendo aquele vacilão? Então, assim, eu vejo que Deus, Deus entende o nosso questionamento, e ele para responder, e isso nos fortalece, porque todas as vezes que a sua fé é provada, a sua fé se torna aprovada. Amém. E largar de mão a procrastinação, porque a procrastinação eu vejo como um ato egoísta, sabe? É um ato de egoísmo da pessoa. Eu achei tão interessante um versículo em Provérbios 3, 28, que diz assim: não diga ao teu próximo, vai e volte amanhã que te darei, se já o tens comigo. Isso, A procrastinação é uma ladra do nosso destino. É uma ladra. É exatamente isso. E eu falo que é até um sepulcro da oportunidade também. Sim. E às vezes, Marina, a gente fala isso, sabe por quê? No versículo, porque a gente não quer dar. Sim. Então é melhor você dizer para a pessoa, olha, eu não quero te dar. Porque aí o que acontece? Você dá para ela a oportunidade de buscar o que ela precisa em outra pessoa. Sim. Ao invés de ficar sendo uma pedra de tropeço no destino dela. E aí a pessoa fica até... Tem umas pessoas que... esqueci a palavra agora. Que elas sentem até prazer nisso, né? E aí acaba atrasando o destino da outra pessoa. Exatamente. É porque é a falta de saber quem você é em Deus. Tem gente que precisa que as pessoas dependam dela. E parte do nosso destino na Terra
é levar as pessoas até Jesus. Não tentarmos ser a fonte de provisão para essas pessoas, porque só Jesus é, só Deus é. E ele vai usar pessoas, assim como ele usa pessoas na nossa vida em momentos que a gente precisa para nos levar para mais perto dele, ele vai usar as nossas vidas também para que nós levemos outras pessoas para perto dele. Mas esse é o segredo. Entender que você está sendo usado por Deus para ajudar a construir o destino daquela pessoa, mas você não é Deus na vida daquela pessoa. É. E às vezes, né, muitas vezes a pessoa às vezes dispensa a outra porque acha que, não, como eu falei, não estou preparada, né? E o que deve ser feito às vezes não é muito. Às vezes a pessoa precisa de uma oração, às vezes ela precisa de uma palavra, de um incentivo, né? De algo que vá dar a direção para ela, né? Às vezes a gente precisa desses amigos, igual a Nathalie colocou aí, dessa esfera de amigos íntimos para nos impulsionar. Naqueles momentos que a gente está desanimado, né? Eu ligo para a Mari. Eu ligo para a Marina, para o Lincoln. E a Mari, ajuda! Hoje segunda-feira, não tá bom. E às vezes, a única coisa que você precisa é de alguém que escute. Isso. Sabe, eu tenho assim na minha vida, porque muitas vezes assim nessa caminhada em direção ao destino, principalmente se você tem caminhado em intimidade com Deus, buscando a Deus, não é que você não saiba o que você precisa fazer. A gente até sabe às vezes, né? E às vezes o que a gente precisa é alguém que escute, porque quando a gente fala, a gente escuta o que a gente está falando e a gente começa a processar e tá. Então, assim, você descobre que você já tinha as respostas, você só precisa daquilo. É verdade. Mas é isso, a gente entender que todo mundo tem alguma coisa para oferecer e todo mundo tem algo que Deus colocou na nossa mão, um talento que Deus colocou na nossa mão para a gente desenvolver. Pelo menos um talento, Pelo né? menos um. Então, todo mundo tem. Então tem que desenvolver, não pode enterrar, tem que desenvolver. E por isso que assim, a vida é maravilhosa, porque sempre vão ter pessoas que são muito melhores que a gente em muitas áreas e sempre vão ter pessoas que são muito piores que a gente em muitas áreas. E a gente precisa desse balanço, né? Para a gente se manter humilde. Verdade. E para a gente também entender que, não, Deus quer te usar. Isso, é aquilo, volta sempre, né? É um ciclo. Você não vai ser produtivo quando você chegar ao seu destino. Você já está vivendo o seu destino. E nesse caminho de chegar onde Deus vai te levando, se você não for produtivo agora, você não vai ser produtivo quando você chegar lá. Entendeu? Você não vai, assim, aprenda. A gente precisa aprender essas coisas assim com a vida, né? Então tem gente que fala assim: eu vou ser generoso. Quando Deus me abençoar, eu vou ser generoso. Não, se você não é generoso, se você não aprende generosidade com 10 reais que você tem no seu bolso, quando você tiver 10 mil, você vai ter o mesmo problema de generosidade. Se ele já colocou na sua mão, você tem que usar, né? Tem que usar. O que Deus colocou na sua mão, o que você tem nas mãos hoje, é para ser usado, não é para ficar acumulando, né? Igual você falou do maná, a gente não podia acumular para o outro dia. Então, às vezes, Deus já colocou as ferramentas para você continuar no destino que Ele tem para você. E às vezes está faltando a sabedoria, né, Mari? Muitas vezes, como gerir isso. E aí é só conectado com o pai que ele vai... Isso. Às vezes falta sabedoria, às vezes falta realmente um posicionamento nosso, né? Uma decisão de morrer para a gente mesmo, né? Sim. Assim, tudo. Sabe quantas vezes a gente vê, às vezes, uma situação que Deus poderia estar te usando para, vamos supor, uma suposição, né? Alguém na família, alguém na igreja teve um bebê, tá sozinho, precisa, como que a gente pode servir? Você pode ir lá fazer uma refeição,
às vezes, assim, você pode servir dessa maneira, mas a gente, às vezes, não tem a disposição. Porque aí a gente ora, né? Ai, Senhor, quantas vezes a gente ora e fala assim, ai, Senhor, abençoa aquela família. Eu lembro quando a Marina foi ganhar o Mateus, e que estava lá, eu estava em Brasília, e eu ia viajar logo, né? E aí eu acho que a sua mãe estava viajando, não estava presente em algum lugar, e eu lembro que não ia ter ninguém para ficar com as meninas, que eu mudei a minha passagem para ficar com as meninas, até vocês terem o Mateus e tudo mais, mas eu me lembro naquela época que eu estava orando, e eu orei, Senhor, levanta alguém para ajudar a Marina e o Lincoln e não sei o quê. E eu lembro de Deus falar assim, por que você não é resposta para a sua oração? Nossa. Entendeu? Então, às vezes, assim, a gente precisa estar disposto a isso. Assim, se a gente ora, você está disposto a ser resposta para a sua oração? E isso contribui para que você viva, para que você chegue no destino que Deus tem para você, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a gente ora e a resposta está lá bem na nossa cara. A resposta está na frente do espelho, né? A resposta está em você e você está procurando outro. Está procurando achar outro. Tem um pastor amigo nosso que sempre fala assim, quando alguém vem com alguma ideia de algum ministério, eu já falo para ele, você está preparado para assumir o ministério? Se Deus colocou a ideia para você, por que não é você a resposta para isso, né? Exatamente. Então tem que às vezes é isso. Às vezes a procrastinação é essa também, que a gente está esperando que Deus mande outro. É verdade. E Deus está, assim, desafiando a gente a responder, né? Ai, Mari, dá vontade de ficar aqui horas e horas, viu? Foi muito bom. Você quer dar as suas últimas considerações? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta que alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários. E eu achei interessante que você falou no final aí, se a gente está preparado, né, para ser essa resposta e para viver o destino, né, de Deus para nós. E eu coloquei um ponto aqui, que muitas vezes a pessoa já até chegou no destino e lá que vai exigir um maior trabalho meu, né? Minha maior concentração e aí onde vai consumir minhas energias e eu preciso estar bem, né, emocionalmente, né? Quando Deus me coloca lá no destino, José, por exemplo, quando chegou a ser governador, houve todo um processo, houve todo um preparo para quando ele chegasse lá, ele soubesse administrar bem, né? Sim. Então, a gente tem que ter cuidado também durante esse processo com as nossas emoções, o nosso espiritual, né? A nossa vida espiritual com Deus. Sim. Para a gente, quando chegar, ter alegria em celebrar, né? Isso é muito importante, né, Marina? Porque às vezes a gente chega lá e você é um miserável. E assim, sabe? Essa é uma escolha, né, do coração. Mas vejo também que dentro do que você falou, só complementando o que você falou sobre José, da gente aproveitar bem as oportunidades que Deus está nos dando. Sim. Não pensa que esse trabalho é muito, muito, muito pequeno para mim, tá? Não, José, assim, a história de José, né? Para ele chegar a ser governador, ele teve que aprender a governar na casa de Potifar, ele teve que aprender a governar na prisão, ele teve que aprender. Então, Deus, a gente precisa aprender a usar todas as oportunidades que Deus está nos dando para servir, sabe? Sempre está disposto a servir. Eu falo isso, assim, que Deus nos chama. Por exemplo, a gente que está no ministério, a gente sabe isso, que Deus chama a gente é necessário. Às vezes, é claro que como pastores, às vezes como no ministério, assim, existem momentos que você não pode estar o tempo todo ali, estar limpando a igreja, porque existem outras atividades que precisam ser feitas e que você precisa
votar essas atividades. Mas isso não significa que você não está pronto o tempo todo para estar lá e fazendo essas atividades. E isso é parte assim do crescimento, mas também é parte da gente se manter, da gente entender que a gente nunca é bom demais para alguma coisa. E se Deus leva a gente para o destino, Deus precisa levar a gente para o... Quando Deus nos leva para o nosso destino, para viver aquilo, o nosso coração precisa permanecer o mesmo coração do início, assim, no sentido positivo. Claro que a gente vai crescer, mas o coração precisa continuar humilde, o coração precisa continuar disposto, o coração precisa continuar entendendo que eu não sou um rei, como no caso lá de José, né? Eu não sou o governador do Egito. Eu sou apenas um rapaz, um israelita que Deus chamou, entendeu? E manter esse coração assim. Porque se a gente guardar o coração, né? Guardar o coração e tá disposto. Eu sei que eu conheço língua, Marina, eu posso falar isso a qualquer momento. Eu sei que se precisando, quem vai lá limpar, eles vão. Sim. Não vai ter isso, eu sou bom demais por isso, né? Verdade. Preciso de 2 querubins para deitar no chão para eu passar, para os meus pés não pisarem. Ó, a Ju colocou aí, muitas vezes nosso destino não é um pote no final do arco-íris, né? Às vezes nosso destino está mais para um apedrejamento, uma cruz, e nossa sociedade narcisista tem dificuldade de entender isso. Sim, é verdade. E Deus, e continuar nisso, né, Ju? É de ter o coração humilde. Isso. Né? Porque o exemplo de Jesus lá de Filipenses, que ele sendo, embora ele fosse Deus, ele não teve isso como usurpação. Ele se esvaziou de si mesmo, né? E eu creio que essa é a chave do sucesso no destino, do nosso destino. Sempre, sempre nos colocarmos na posição que Deus nos vê. E isso, claro, isso é como a gente está falando de identidade, a nossa identidade precisa ser firmada em Deus e ela precisa ser uma identidade em Deus. E isso significa não pensar menos do que você é, mas também não pensar mais do que você é. Verdade. Né? E Deus vai nos usando, né? Mas muito obrigada, Marina, pelo convite. Muito obrigada. Irmãos e irmãs que estão aí. Amém. Quero que você ore por nós, para que a gente possa viver o nosso destino. Ore abençoando essas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que depois vai ficar salvo aqui no IGTV. Então, ore por nós. Amém. Vamos orar agora? Sim. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que estamos tendo de passarmos essa hora aqui juntos, em estarmos pensando e conversando sobre destino, sobre o Senhor, sobre o teu trabalho nas nossas vidas. Amém. Deus, e como é bom saber que nós temos um Deus que conta conosco na construção daquilo que do seu plano na terra, na construção do seu reino na terra, o Senhor conta conosco. Como é um privilégio para nós, Deus, podemos ser usados nesse processo. E a minha oração, Deus, aqui para cada um de nós que esteve nessa live, mas também para os outros que vão ouvir depois, no futuro. Minha oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a caminhar dentro do que o Senhor tem planejado para nós, dentro do destino que o Senhor tem nos chamado. Amém. Deus, o Senhor tem grandes coisas para nós. E nesse processo, Senhor, eu peço para que o Senhor nos ajude a entendermos que a nossa cidadania é no céu. Amém. Que nós servimos ao Senhor enquanto estamos aqui, Deus, mas que o nosso alvo maior é o Senhor, é estar com o Senhor, é construirmos, deixarmos um legado para outras gerações, é deixarmos um legado que apontem as pessoas para o Senhor.
Amém. Deus, no nome de Jesus, eu oro por aqueles que nesse momento estão buscando, tentando entender qual é o seu destino, qual é o seu chamado, aonde que Deus, aonde eles se encaixam nos teus planos. Senhor Jesus, traz direcionamento, coloca na vida dessas pessoas, homens e mulheres de Deus que vão ajudar, que vão mostrar o caminho. Senhor, no nome de Jesus, também nos dá a humildade de sempre dependermos do Senhor em todas as situações. Amém. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem planos de bem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, nós somos tão pequenos, tão pequenos. A nossa vida nessa terra é como um sopro, como diz a palavra, né? Tá aqui hoje, amanhã já se foi. Mas mesmo assim, o Senhor usa as nossas vidas para abençoar outras vidas, para abençoar nações. Deus, e para aquele que está sem esperança, Deus, para aquele irmão, aquela irmã que nesse momento a vida está sendo muito difícil, está difícil de enxergar a luz no fim do túnel. Sem Espírito Santo, eu peço para que o Senhor venha ministrar, para que o Senhor venha tocar, para que o Senhor venha fazer algo novo na vida dessas pessoas, Deus, e venha mostrar que o Senhor está com eles, no nome de Jesus. Muito obrigado pela vida da Marina, pela Reviver, pela vida do Lincoln, Senhor. Pedimos que o Senhor continue usando os teus filhos de uma maneira poderosa para trazer o crescimento no teu reino na terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Amém, Mari. Muito obrigada, viu? Amém. Vou encontrar um espaço aí na sua agenda e eu creio que muitas vidas foram e serão impactadas. Amém. E a frase que me chamou a atenção, vou repetir aqui para a gente encerrar o que a Mari diz: o que define nosso sucesso não são os resultados, mas nossa obediência. Então, continue sendo obediente ao Pai, que nós viveremos o destino que Ele tem traçado para cada um de nós. Amém. Obrigada. Deus abençoe vocês. Beijo. Beijão, Deus abençoe. Obrigado a cada um que participou. Deus abençoe. Gigi, diz que foi muito abençoada, Mari. Amém. Deus abençoe vocês. Se vocês perderam a parte 1, vai ficar salva aqui no IGTV também, tá? Compartilhe com seus amigos, seus familiares. E até sábado que vem, na próxima live. Amém. Um abraço. Beijo. Abraço. Tchau. Beijo. Tchau.